Caio, fica pensando aí, Caio, na abertura, Caio. Isso aí tem que partir do seu coração. Olá, olá, gente! Mais um vídeo para vocês. Os vídeos da live. Porque eu sei que se você não conseguiu assistir as minhas lives de segunda-feira, eu não vou deixar você sem esse conteúdo. O vídeo de hoje vai falar da live passada, que tem o tema avaliação escolar. Ai, que tema gostoso! Sabe por que é gostoso? Porque os nossos filhos, os nossos alunos vão precisar de saber muita coisa sobre avaliação escolar. Porque estamos no início do ano, gente, e nós temos muito o que desconstruir e construir coisas novas para adquirir resultados que os nossos filhos e alunos merecem e desejam. Você acredita que seu filho merece? Você acredita que seu filho deseja o melhor? Pois acredite, se você realmente acreditar nisso, você já está aplicando uma das rotas que vai fazer o seu filho se sair bem numa avaliação ou em qualquer avaliação. Sabe por quê? Porque quando a gente acredita nos nossos filhos, quando a gente é o ser humano que está ali em contato com ele, está ali diariamente incentivando, motivando, respeitando, construindo, aí sim a gente diminui muitas coisas que destroem aprendizado. Dando sequência às rotas, os caminhos, as orientações para que resultados das avaliações eles sejam assim extraordinários. Precisa começar por desconstruir e construir atitudes, comportamentos novos. Olha só, eu acredito muito que palavra tem poder. Você acredita nisso? Pois é, eu acredito. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos e com os nossos alunos em sala de aula. Frases, palavras, comentários que às vezes a gente pensa que eles não estão atentos ao que a gente está falando, é só pegadinha, porque eles estão atentos a tudo. Então, frases do tipo: você não faz nada, só estudar. Outra frase que é muito ruim a gente tá reforçando ali no cérebro: a sua obrigação é estudar. Você só tem essa obrigação. Mentira, ele não só tem essa responsabilidade. Vamos trocar essa palavra obrigação por responsabilidade. Tudo que a gente faz obrigado, tudo que a gente precisa de realizar algo que a gente está sendo obrigado, vai chegar um momento que você não quer fazer. Ou se você faz, você não faz com o seu melhor. E assim acontece com o ato de estudar, com o ato de ir para a escola. Delete essa palavra obrigação de estudar, obrigação de tirar nota boa, obrigação de estar na sala de aula, estar na escola. Vamos desconstruir isso? Então, outras coisas, outras expressões que às vezes a gente fala não com o intuito de se tornar algo destrutivo ou negativo na vida dos nossos alunos e filhos, é dizer: se você não estudar, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém se você não tiver estudo. Fala isso não. Outra coisa, professor que chega no dia da avaliação, no momento da avaliação, e ele fala: estudou? Porque quem não estudou tá ferrado, tá frito, porque eu fiz essa prova daquelas. Então, esses comentários, bloqueia completamente o cérebro e todas as informações que ele já tem adquirido até aquele momento. Então, a gente precisa parar com isso. A gente precisa de assumir uma postura e pensar: o que eu posso fazer para de fato ajudar o meu aluno a se sair bem numa avaliação? O que é que depende de mim como pai, como mãe, como família, para que meus filhos eles conquistem um resultado desejado? A gente precisa saber como fazer, e é isso que você vai ficar sabendo agora. Só que eu sempre digo, saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Então, não adianta cobrar algo do seu filho, do seu aluno, que também depende de você em algumas posturas diferenciadas.
Vamos passar para o próximo ponto importante para a gente conversar um pouco, que é sobre o que os adolescentes eles precisam desenvolver para a responsabilidade pessoal. Então, todo aluno, todo filho, eles precisam de aprender o compromisso de honrar os prazos, né? Todo mundo quer isso. Eles precisam também de cumprir a rotina que foi estabelecida ou construída. Muitas vezes os pais e professores estabelecem uma rotina, mas aquela rotina não faz sentido para a vida do aluno ou do próprio adolescente. Então, isso é algo que precisa ser revisto, tá? A outra questão é o compromisso dos horários. Entender que tudo começa, todos os valores, todas as coisas que nós vamos utilizar na vida, na fase adulta, vai ser aprendido aqui, agora, na escola, dentro de casa. Então, o adulto que ele não é pontual, ele teve muito problema lá atrás para cumprir a entrega de um trabalho escolar, cumprir o prazo de que o pai e a mãe deu para fazer alguma coisa, né? Então, tudo está muito ligado ao que a gente não conseguiu resolver na fase da adolescência. Lembrando que a fase da adolescência, segundo o Dr. Daniel Siegel, começa dos 12 e vai até os 24 anos. Então, tem muitos adultos achando que ainda é adulto, mas ainda está na fase da adolescência, tá? Outra coisa é a gente entender que essa parte, esse desafio do aprender para o adolescente não é fácil. Existe um esforço muito grande do cérebro para que ele possa compreender todos esses pontos a desenvolver, né? Então, criar rotina, cumprir horário, cumprir prazos, tudo isso envolve educação, educar, ensinar, direcionar. Então, se desde pequeno a gente constrói na família algumas atitudes e a gente mantém, isso se transforma em hábitos. Os hábitos, para serem desconstruídos, gera um tempo, assim como a gente colocar uma nova atitude nas nossas vidas, também requer um tempo. Então a gente precisa de ter essa calma com os nossos adolescentes, mas eles precisam aprender, e somos nós, pais e professores, mediadores desses aprendizados. Como que a gente pode fazer? A gente sempre fala, mas ele precisa melhorar os resultados da escola, o professor sabe que o aluno precisa também, mas o que fazer? A primeira coisa que a gente precisa ter noção, professor e os pais, a gente precisa conhecer os nossos filhos, a gente precisa conhecer os nossos alunos. Não é porque é ginásio, é fundamental 2, que a gente começa a pensar, mas eles têm que ter responsabilidade, eles precisam aprender responsabilidade, eles precisam se virar. Sim, mas é sozinhos? De qualquer jeito? Não, não é. Pode até ser assim, mas a gente vai, eles vão viver dias mais difíceis do que prazerosos, né? Então a gente precisa fazer o que com os nossos filhos? A dificuldade de cada um. Quando a gente descobre, a gente tem a oportunidade de ajudá-los. Quando a gente faz isso, a gente precisa também conhecer o seu perfil. O perfil do pai e o perfil da mãe, para que a gente possa ter um pouco de norte, vamos dizer assim, poxa, fulaninho ele é mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe, né? As atitudes, os comportamentos, o pensamento, parece mais com o pai, parece mais com a mãe. E nesse perfil de estudo, isso é bem legal a gente perceber, porque às vezes a gente está lidando com o filho ou com um aluno que é muito parecido com você, e aí muitas vezes entra em choque, que às vezes você não quer aceitar aquele comportamento que fala muito com você, porque você não foi uma pessoa instruída a resolver aquele problema lá atrás. Então muitos pais entram em conflitos com seus filhos justamente porque eles são muito parecidos. Então eu encontro muitas relações familiares porque pai e mãe, os filhos são bem parecidos um com o outro. Uma das coisas que é bem legal dentro dessa construção de uma avaliação, o resultado de uma avaliação legal, é quando os pais descobrem essa dificuldade, compartilham de suas experiências quando eles eram da mesma época do filho.
Por exemplo, eu tinha dificuldade com matemática. Então, minha filha comenta, eu tenho dificuldade com matemática naquele assunto. Aí eu falo, a gente sempre compartilha, poxa, eu também tinha muita dificuldade nisso, mas eu fazia isso e isso. Aí a gente vai comentando sobre o perfil do professor. Eu não gosto da matéria porque o professor fazia isso. Eu já gosto dessa matéria porque eu sou apaixonada por esse professor. Então a gente faz muitas associações. Essas associações nos ajudam. É bom a gente compartilhar a experiência com os nossos filhos. E o professor também. Só que existem professores, além de compartilhar, eles fazem a mesma coisa que o professor da época dele fazia. Então, se fazia coisas boas, ele vai replicar. Se fazia coisas ruins, tem os que não desconstrói e replica do mesmo jeito. Tem até um jovem que me comentou sobre uma questão que o professor falou para eles, né? Que ele só se tornou professor para fazer os alunos viverem o inferno que ele viveu. Agora imagina, como que um aluno desse, no momento de uma avaliação, e ele falou isso durante a avaliação. Eu sei, tá difícil mesmo, porque fui eu que fiz a prova. E está difícil. Quem não estudou já sabe, né? Então, e essas coisas realmente marcam. Acabou a avaliação boa, viu? Professor que faz esse tipo de coisa, né? Uma coisa que é muito bacana, que ajuda bastante ao professor, uma abertura marcante para introduzir um novo conteúdo. Isso eu não abro mão. Eu, como professora, sempre os conteúdos ia ser o primeiro contato com a turma. Eu sempre inventava, levava alguma coisa. Quando ele ouvisse aquele conteúdo, o nome daquele conteúdo, ele, foi o dia que a Pro fez isso. Foi o dia. Então, isso marca. Uma outra coisa que ajuda muito e a gente precisa praticar é construir aprendizado em todo final de aula. Fixar aprendizado não é somente ensinar e passar um exercício lá e ele escrever. Precisamos fortalecer, estimular a neuroplasticidade nesse cérebrozinho, nesse músculo, nessa caixinha mágica que nós temos chamada cérebro. Nossos alunos precisam. Todos nós temos uma máquina poderosíssima, mas a gente precisa de usar, de estudar para saber como a gente pode fazer isso. Então, a gente vai chegando no final desse vídeo. Espero que as dicas, as orientações, o compartilhar de experiência tenha feito algum sentido para você, que algum insight tenha causado aí onde você está assistindo esse vídeo, porque se isso aconteceu, você vai aqui embaixo naquele joinha, aperta, dá um cliquezinho, porque você vai estar dizendo obrigada, eu gostei. E se isso for verdade, compartilha e abençoa outra pessoa, né? Divide o que é bom, porque fazer bem faz bem. Aproveita, vai lá pro Instagram, tem um live toda segunda-feira às 19h30 e a gente pode estar assim pessoalmente, né? Compartilhando, levando algum conteúdo que vai fazer sentido e vai te ajudar, porque todo mundo quer, tanto o professor quanto os pais, é uma coisa apenas, que os nossos filhos e os nossos alunos sejam felizes. E para isso a gente está aqui para aprender e conduzir vocês a saber que precisamos aprender a ser feliz com todas as nossas emoções. E para isso vamos desconstruir e construir coisas novas. Até o próximo vídeo.